Este documento não consta em repositórios científicos públicos, nem em arquivos oficiais das nações signatárias do Tratado da Antártida. Sua circulação ocorreu por canais restritos em 2026, após o vazamento de anexos técnicos vinculados a relatórios sísmicos, biológicos e espectrométricos, produzidos entre 1983 e 2024. A análise a seguir consolida dados técnicos, testemunhos não divulgados e referências bíblicas e apócrifas que, quando observados em conjunto, sugerem um cenário que ultrapassa as explicações convencionais. O foco desta investigação recai sobre 5 eixos principais: detecção de criaturas gigantes sob o gelo, estruturas piramidais, anômalas, indícios de portais energéticos, a hipótese dos anjos observadores e a possibilidade de uma raça piã adâmica preservada em estado de confinamento criogênico natural. Cada um desses pontos, isoladamente, poderia ser interpretado como erro de medição, fenômeno geológico incomum ou coincidência histórica. Entretanto, a sobreposição de evidências exige análise integrada. Em 1991, um conjunto de radares de penetração profunda detectou formas volumétricas a quase 4 quilômetros abaixo da superfície, na região oriental do continente. A princípio, tratava-se de massas alongadas, com dimensões superiores a 200 metros, alinhadas em paralelo. A equipe técnica descreveu as leituras como estruturas biogênicas fossilizadas. A expressão foi posteriormente substituída por anomalias rochosas de densidade variável. Contudo, a primeira versão permanece arquivada no anexo 17-B. A hipótese biológica ganhou força quando sensores térmicos registraram microvariações de calor em uma das formações. Em um ambiente cuja temperatura média interna permanece estável por milênios, qualquer alteração térmica desperta atenção imediata. O padrão observado não era aleatório, apresentava pulsos em intervalos regulares. O engenheiro responsável pelo monitoramento escreveu em relatório interno: a sequência lembra ritmo metabólico desacelerado. A partir desse momento, o grupo de pesquisa recebeu orientação para cruzar dados geofísicos com registros históricos e religiosos antigos. Foi nesse ponto que surgiram conexões com passagens do livro de Enoque, texto apócrifo preservado na tradição etíope. Nele, os chamados vigilantes, seres descritos como anjos que desceram à terra, menos são condenados a permanecer sob colinas da terra, cobertos por pedra, até o tempo designado. A expressão cobertos por pedra e gelo eterno aparece em algumas traduções secundárias. Embora a Antártida não seja mencionada explicitamente em textos antigos, a descrição de um confinamento nas extremidades do mundo ecoa em tradições judaicas e em interpretações místicas do Gênesis. Em Gênesis 6, lê-se que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. A união resultou nos Nefilins, descritos como gigantes e heróis de renome. A narrativa bíblica afirma que a corrupção gerada por essa união precipitou o dilúvio. O documento propõe uma leitura alternativa. O dilúvio teria sido não apenas um evento moral ou espiritual, mas uma intervenção destinada a erradicar uma hibridização genética fora de controle. Se alguns desses seres sobreviveram ou foram confinados em regiões remotas, a Antártida menos isolada, inóspita e posteriormente selada por gelo, seria o local ideal para ocultação permanente. Em 2002, imagens de satélite revelaram uma formação piramidal na Cordilheira Ellsworth, oficialmente classificada como estrutura natural resultante de erosão diferencial. A formação apresenta faces triangulares com ângulos próximos a 52 graus, similar ao observado na Grande Pirâmide do Egito. Análises topográficas indicam alinhamento com eixos magnéticos antigos, sugerindo possível orientação intencional. Relatórios internos mencionam que a pirâmide não é isolada. Há indícios de outras 3 estruturas alinhadas em padrão geométrico sob camadas de gelo mais espessas. A hipótese levantada por um grupo minoritário de pesquisadores sugere que tais estruturas poderiam funcionar como selos ou marcadores energéticos. Em textos apócrifos, há referência a pedras erguidas para conter os vigilantes. Eosociaca, embora especulativa,
foi considerada relevante o suficiente para inclusão no relatório. A possibilidade de um portal energético emergiu após leituras eletromagnéticas anômalas detectadas em 2015. Durante o experimento de sondagem, instrumentos registraram flutuações abruptas no campo magnético local, acompanhadas por interferência em comunicações via satélite. O evento durou exatamente 7 minutos e 32 segundos. Não houve tempestade solar ou atividade atmosférica que justificasse a ocorrência. Um físico envolvido na análise comparou o padrão a modelos teóricos de distorção espaço-temporal em escala microscópica. Embora tais modelos sejam puramente especulativos na física contemporânea, a coincidência numérica chamou atenção. Em textos antigos, a abertura das portas do céu durante o dilúvio é descrita como evento abrupto e temporário. O documento sugere que tais metáforas poderiam representar fenômenos energéticos reais, reinterpretados pela linguagem da época. Em paralelo, relatos de pilotos militares mencionam luzes verticais emergindo do horizonte antártico. Com a aceleração incompatível com tecnologia conhecida, esses relatos não foram confirmados oficialmente, mas coincidem temporalmente com as anomalias eletromagnéticas registradas. A hipótese de base extraterrestre subterrânea permanece classificada como especulação não corroborada, porém não foi descartada internamente. O quarto eixo da investigação aborda o conceito dos anjos observadores. Em Enoque, os vigilantes são descritos como entidades encarregadas de observar a humanidade. Após sua queda, teriam sido aprisionados, mas continuariam conscientes. A ideia de vigilância permanente ecoa em tradições místicas que associam o Polo Sul a um ponto axial do planeta. Alguns textos esotéricos medievais mencionam um pilar da Terra localizado nas regiões austrais. Geofísicos confirmam que a Antártida desempenha papel crucial na estabilidade magnética do planeta. O documento sugere que estruturas subterrâneas poderiam estar interagindo com um campo magnético terrestre, funcionando como amplificadores ou estabilizadores. Se construídas por inteligência não humana, sua finalidade poderia transcender compreensão atual. O quinto eixo concentra-se na hipótese de raça pré-adâmica. Tradições judaicas místicas mencionam mundos anteriores destruídos antes da criação de Adão. Esses mundos teriam sido habitados por seres que falharam em cumprir propósito divino. Embora tais relatos sejam simbólicos, a possibilidade de civilizações anteriores à humanidade moderna tem sido debatida em círculos alternativos. Evidências paleoclimáticas indicam que a Antártida já foi coberta por florestas tropicais há dezenas de milhões de anos. Se uma civilização tecnologicamente avançada existiu em período remoto e foi abruptamente eliminada por cataclismo, vestígios poderiam permanecer preservados sob o gelo. A dificuldade reside em distinguir formação natural de artefato artificial em ambiente extremo. Em 2019, durante perfuração profunda, próxima ao Lago Vostok, instrumentos detectaram compostos orgânicos complexos não atribuíveis a micro-organismos conhecidos. A análise inicial sugeriu cadeia molecular incomum, com estrutura parcialmente cristalina. O material foi calculado como anomalia bioquímica. Não houve publicação em periódicos revisados por pares. A equipe responsável pelo laboratório foi dissolvida meses depois, e os dados transferidos para órgão governamental de pesquisa estratégica. Um memorando interno menciona risco de interpretação pública inadequada. A ausência de transparência reforça a percepção de que algo além de ciência convencional está em jogo. O documento conclui que, embora nenhuma evidência isolada prove a existência de anjos caídos ou alienígenas sob o gelo, a convergência de dados geofísicos, anomalias estruturais e paralelos textuais antigos não pode ser ignorada. A Antártida permanece sob regime internacional de cooperação científica, mas também sob vigilância permanente. Se estruturas artificiais realmente existem, se formas biológicas gigantes permanecem em estado de latência ou fossilização avançada, e se flutuações energéticas indicam tecnologia além da humana, então o continente gelado não é apenas reserva climática, é arquivo histórico selado. O relatório finaliza com a advertência estratégica: o aquecimento global
poderá expor áreas atualmente inacessíveis. Caso estruturas emergentes revelem evidências incontestáveis, protocolos de contenção narrativa deverão ser implementados para evitar pânico global. A última linha do documento contém frase manuscrita, aparentemente adicionada por analista anônimo. Os antigos chamaram de anjos. Talvez fossem visitantes, talvez prisioneiros, talvez guardiões. O gelo não os destruiu, apenas os escondeu. Se este arquivo for autêntico, a Antártida não representa apenas o passado congelado da Terra, mas a possibilidade de que nossa história oficial seja fragmento incompleto de algo muito mais antigo e complexo. E se as estruturas sob o gelo forem realmente selos, a questão não é apenas o que está preso menos, mas quem ou o que construiu a prisão.